No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nesta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. É um prazer estar por aqui meditando na mensagem da unicidade de Deus, essa mensagem gloriosa. Abraçar você que está na rádio, ouvindo o nosso programa no Rio de Janeiro, em Morungaba, ouvindo pela internet, aonde quer que você esteja, que Deus abençoe você. Não esqueça de orar por nós, é sempre um prazer ter o carinho da sua amizade. O Senhor Jesus diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. Então a vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu, disse o Senhor Jesus, ressuscitarei no último dia. Veja que o Senhor Jesus fala dele aqui neste versículo, nesta passagem, como se fosse na terceira pessoa, né? Vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Quer dizer, a vida eterna para ter a vida eterna tem que crer no Filho. Você já parou para observar a importância e a profundidade desta passagem? São duas pessoas aqui. Veja que Jesus sempre teve o cuidado, o mesmo cuidado que os discípulos tiveram, de mostrar aqui o propósito, de frisar bem o ministério como filho, né? Por isso Paulo vai dizer: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. O apóstolo Paulo, ele explica e diz que isso é um mistério grandioso. Qual é o mistério? 2 pontos. Deus foi manifestado em carne. E Jesus está falando, tem que crer nisso. Crer no Filho, quem vê o Filho e crê nele, não é de outra forma que você deve crer no Filho, como se fosse uma pessoa distinta do próprio Deus. É isso que Jesus está falando lá no Evangelho que nós lemos aqui. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que crê no Filho. Quem vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Eu vou ressuscitar. Por que eu vou ressuscitar? Porque ele é a própria vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. É por isso que quando ele ora lá para os discípulos no capítulo 17, você depois dá uma conferida lá, o Evangelho de João capítulo 17, ele enfatiza também logo no começo da sua oração. Verso 3 de João 17. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por que tem que crer no único Deus verdadeiro e também em Jesus Cristo? Ele fala, veja que Jesus vai falar o tempo inteiro desta maneira. João capítulo 14, verso 1 diz: credes em Deus, credes também em mim, porque não dá para desassociar ou crer em duas pessoas distintas. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está querendo ensinar 2, até porque imagina aqueles que creem em 3. Como é que fica nessa questão? Porque imagina a pessoa crer em 3, mas ele está falando, ó, credes em Deus, credes também em mim, deixou por fora? É ou não é? Aí ele fala, a vida eterna é esta, lá no capítulo 17, que crê somente em ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que quando Paulo ensina que o mistério da piedade é esse, é crer que Deus foi manifestado em carne, é Deus, não o Filho de Deus. Vou ler de novo para você. E sem dúvida, em outros textos, indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Não é o Filho de Deus que foi manifestado em carne, é Deus. O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. O Evangelho de João sempre fica nessa tecla, mostrando isso para você, que nós falamos aqui diariamente. Essa é a vontade, que aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna. Porque os judeus, eles fizeram totalmente o contrário.
Os judeus, o que eles fizeram? Os judeus que foram responsáveis, aquela parte dos judeus, tá? Os fariseus, aqueles doutores da lei, que foram responsáveis pela crucificação de Cristo. Qual foi o problema deles? Onde eles eram monoteístas, eles acreditavam no único Deus só. O problema deles era o quê? Que eles olhavam para Cristo e falavam assim: nós não conhecemos você. Você não é quem diz ser. Você não é o Messias. Porque quando você lê o Antigo Testamento, lá dos judeus, a Torá, o que a Torá diz? E porém o meu tabernáculo no meio de vós. Eu vou colocar o meu tabernáculo, a profecia por intermédio de Moisés. Que aí essa profecia, ela se cumpriu em duas partes, para aquele momento ali fazendo referência ao tabernáculo, mas esse tabernáculo aqui mesmo, no profundo dessa mensagem de Moisés, é essa: e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus e vós serei por povo, me sereis por povo. Está lá em Levítico 26, 11 e 12. Eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. Essa é uma profecia. Por isso Jesus falou: convém que de mim se cumpra tudo aquilo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Já viu Jesus falando isso? É só você ler Lucas 24, verso 45 e diante, 47, por aí. Leia lá Lucas 24. Tem que se cumprir o que está descrito de mim na lei, quer dizer, Torá, lei de Moisés, e da lei de Moisés, Deus, Jeová, Yahvé está dizendo: vou colocar o meu tabernáculo no meio, vou andar no meio de vocês. E andarei, verso 12 de Levítico 26, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vocês me serão por povo. É por isso que quando ele ressuscita, também fala: Senhor meu e Deus meu. Leia Evangelho de João capítulo 20, verso 28. Senhor meu e Deus meu. Então o problema é que os fariseus, os doutores da lei, os escribas, ignoraram essa mensagem, ou melhor, não entenderam pelo Espírito que o Cristo havia sido falado dele por Moisés, que aquele que estava ali diante dos vossos olhos, dos seus olhos, era o próprio Deus, manifestado na carne. Adoravam tanto Deus, faziam tantos rituais, cumpriam tantos propósitos. No dia que Deus chegou aqui pessoalmente, falaram: não, nós não conhecemos você, nós queremos matá-lo porque você é um impostor. Ressuscita mortos, faz milagre, tudo mais. Não, é o diabo que está em você fazendo isso tudo. Nós não conhecemos você. E Jesus está falando: o que acontece com eles não pode acontecer com vocês. É por isso que no debate ele sempre falava: olha, vocês têm que ver, Abraão exultou, ver meu dia, não viu, e se alegrou. Eles só acreditavam no Jeová, no Yahvé, no Deus deles do Antigo Testamento, mas que não havia se cumprido em Cristo, que Cristo não era quem dizia ser, vamos dizer assim, para você entender melhor. É por isso que ele falava: crê em Deus, crê em mim também. Por quê? Porque não tem como separar, sou eu mesmo. Eu sou. Ele falou várias vezes: eu sou. Deu inúmeras provas de quem ele era. Tudo que estava escrito a respeito dele se cumpriu. Quando ele diz está consumado, eu cumpri todas as coisas. A lei, cumpri tudo. Vim para cumprir, vim para salvar, vim para resgatar, eu vim, prometi vir e vim. E aí você vai compreender depois, dizendo assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Muitos viram o Filho, mas não creram nele. Muitos no seu tempo ali viram. Ele falou, mas não creram. Entende? Muitos ouvem a palavra de Cristo sendo ministrada nos dias de hoje, ouvem, mas também não creem. Refuta. Você vê os vídeos aí, que você vai ver os meus áudios aqui no YouTube, que você vai ver um monte de gente lá refutando: não, isso aí está errado, não concordo, não creio, não entendo. Tudo bem, não é assim também da noite para o dia, isso é uma revelação. Só é Deus que abre o entendimento. Mas que ouvem. O Filho ainda fala o tempo inteiro. Como dizia no vídeo de ontem, vai chegar uma hora que o Filho não vai falar mais para essas pessoas. Só vai falar para os dele. Você entende?
mas nós estamos aqui enquanto esse dia não chega, nós precisamos estar juntos aqui fazendo a obra de Deus. Falar em obra de Deus, olha só, falar em obra de Deus, olha só o que Jesus fala sobre a obra de Deus. Aí mesmo, no texto que eu estou lendo aqui do Evangelho de João, capítulo 6, aí mesmo, eu li 6,40, vou ler o 6,29. Jesus respondeu, eles perguntaram, os judeus perguntaram para ele, disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 28, e lá no 28 eles falam, o que a gente vai fazer para... A gente precisa fazer a obra de Deus, as obras de Deus. E Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Você que deseja fazer a obra de Deus, começa fazendo a obra de Deus, crendo que ele é o próprio Deus. Muita gente está preocupada em fazer, tem que fazer a obra. Preciso fazer a obra de Deus, mas não crê nele como diz a Escritura. Ah, que pecado, hein? Que pecado grave, né? Você quer fazer a obra de Deus, meu irmão? Você acha que fazer a obra de Deus é o quê? Jesus está dizendo o que é a obra. Já começa fazendo a obra de Deus. Você que adora fazer a obra, começa a fazer a obra crendo em Cristo Jesus, como diz a Escritura, porque é isso que ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 5, ou melhor, 7:38, no último dia, no grande dia da festa, ele se colocou em pé e disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso tem que crer nele, como diz a Escritura, não é como diz o Concílio de Nicéia, não é como diz a religião, não é como diz os religiosos, é como diz a Bíblia. E a Bíblia está dizendo, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus foi manifestado em carne. É isso que diz a Escritura. Essas são as informações. Vou colocar o meu tabernáculo, o meu corpo no meio de vocês, andarei no meio de vocês, e vocês serão meu povo. E eu serei vosso Deus. Essa palavra, ela está sempre atualizada lá de Levítico 26, 11, 12. Ela vai continuar se cumprindo, né? Se cumpriu nos tempos de Moisés, se cumpriu nos tempos de Cristo e agora também quando ele estabeleceu o seu governo, essa palavra vai se cumprindo sempre, sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você quer fazer a obra de Deus? Começa crendo naquele que enviou. Você quer fazer a obra de Deus? Ajude para que as pessoas creiam nele, como diz a Escritura. Essa é a obra principal. Se essa obra primais for ignorada, meu amigo, tudo que você vai fazer fora disso aí vai ficar incompleto, vai ficar precisando sempre de algo mais, porque ela começa por aí. Fazer a obra de Deus é começar por aí, pela unicidade. Comece a fazer a obra pela unicidade de Deus, dedicar-se a fazer com que as pessoas conheçam essa mensagem. Esse deve ser o nosso objetivo diário. E se você não tem tempo, se você não sabe por onde começar, apoie quem está na linha de frente, apoie quem está colocando aí sempre a cara para bater, apoie quem está na guerra, porque sem apoio, sem suprimento, sem apoio, esse projeto, como o Minuto da Unicidade, como o programa de rádio, vai morrer, vai acabar. E aí vamos esperar que Deus, né, quem sabe daqui levanta alguém para fazer. Não, Deus levantou agora, é hoje. Vai levantar no futuro, amém. Mas e hoje? O que é que nós podemos fazer hoje? Apoie esse trabalho. Na descrição do vídeo tem como você se tornar um mantenedor desse projeto. E eu tenho certeza que a gente vai dar voos muito mais altos. Forte abraço para você, um bom fim de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.